Sejam bem-vindos aos estúdios da Digiflix! Empreendendo do zero, o rei do show é você. É agora. Sejam bem-vindos ao Digicast, é do zero, 24º episódio. Saia do seu ponto cego, liberte-se das maldições hereditárias hoje. Tem uma convidada especial aí pra vocês. A gente sempre fala em 3 esferas: corpo, tudo que é ligado ao material, o corpo físico mesmo, né? A saúde do corpo físico. A mente, que está ligada à sua alma. E o espírito, que está ligado ao Papai do Céu. E nosso maior patrocinador é ele, né? Então a gente agradece a Deus em primeiro lugar. Ao Shopping Parque da Cidade, a Pocket Studio e a Atena Studio também, que é da minha filha, também empreendedora. Vamos valorizar, né? Vai lá fazer seus cílios, fazer toda a parte estética feminina lá, bem legal. Nossa convidada hoje é a Fernanda Chaude. Falei certo? Sim. Perfeito. Empresária, escritora renomada, treinadora comportamental, master coach com mais de 25 mil horas de prática em desenvolvimento humano. Muito legal. Aí ela tem um texto legal aqui. A sua história livre de maldições hereditárias e ciclos tóxicos repetitivos no amor, na carreira, nas finanças. Quem tá aí com problema nas finanças, né? Tem dia e hora para acabar. E hora marcada para acabar. Que a Fernanda também tá com um projeto dela que ela vai falar também aí. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda. É uma satisfação ter você aqui. Eu sei que você tem muita contribuição e eu vou perguntar coisa pra caramba, que eu tô super curioso aqui com você. Mas começa contando a sua história, contando como que você, o processo, né, para você ser a Fernanda que você é hoje, né, e a Fernanda que você pretende ser ainda amanhã, né, nesse processo todo. Como que você chegou nisso? E quem você era também quando era criança, né? Como que é a sua história, Fernanda? Onde que você é? São Paulo? Você tem... Como que é a família? É casada, né? Casada? Conta pra gente aqui. Primeiro, obrigada por me receber aqui na sua casa, no Digicast. Quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo aí no Digicast, aqui também, que eu estou transmitindo ao vivo. Obrigada pelo convite, é uma honra mesmo. Achei muito linda a ideia do podcast. E falando um pouco de mim, eu comecei do zero também nesse movimento de desenvolvimento pessoal, agora na vida adulta, né? A partir ali dos meus 17 anos eu já comecei a migrar para esse desejo de me curar por algumas dores que eu já vivi ali. Já comecei a ter crises de ansiedade aos 17 e ali eu comecei a... Você já sabia que era ansiedade? Já sabia, eu tinha uma clareza que era ansiedade porque eu comecei a ler autoajuda muito jovem. Meu pai me levava para as livrarias para escolher livros, então eu sempre fui escolhendo livros que em algum nível chegavam na autoajuda, que como o brasileiro chama, né, de autoajuda. Então, quando eu tinha 17 anos, a minha mãe trabalhou por quase 40 anos como diretora de recursos humanos de um hospital. Então, eu sempre tive muito acesso a ela já psicólogos, tinha uma a visão psiquiatras. sim, da parte mental humana. Sim, já. E aí ela falou, olha, você está muito ansiosa. E eu falei, nossa, isso é ansiedade? Sim. E ela me levou para uma psiquiatra quando eu tinha 17 anos. Então, ali eu já entendia que eu tinha alguma questão. Só que eu não entendia a emoção ou os meus sentimentos como algo que eu pudesse controlar. Eu achava que a ansiedade, que a depressão, que era algum problema fisiológico, que eu tinha algum problema neural, químico, exato. E claro, afeta a química, mas não começa na química na maioria das vezes. Tem casos e casos. Mas o meu caso não começava. Começava nos meus transtornos mentais, na forma como eu pensava, na forma como eu lidava com as situações. Exato. Então, ali eu comecei a ter interesse pelo desenvolvimento pessoal e a partir dali eu fui crescendo e fui chegando em lugares que daqui a pouco a gente pode conversar, né? Tony Robbins, inclusive, né? Coisa incrível. Tony Robbins, nas minhas 30 mil horas, tem um pouquinho mais já do que 25, já tô batendo 30 mil horas. Olha, que faz pouco tempo que eu fiz essa anotação. Eu tenho que atualizar em todos os meus canais, mas 30 mil horas já tô chegando. 30 mil horas. E vim de uma família bem normal, você perguntou da minha infância, né? Vim de uma família bem normal, bem comum, assim, uma família de classe média em São Paulo. São Paulo mesmo? São Paulo mesmo, inclusive aqui pertinho do estúdio, na Zona Sul, você sempre no morou Brooklyn. por aqui? Sempre morei no Brooklyn, com exceção dos 20 aos 25 que morei nos Estados Unidos, mas todo o restante morei no Brooklyn, moro hoje ainda no Brooklyn, é meu lugar, assim. É gostoso, né? Meus pais moram ainda no Brooklyn, um dos meus irmãos também, então nasci ali, cresci ali, mudei de casa, mas a vida inteira no mesmo bairro. E a Fernanda, como que ela migrou? Você falou que aos 17 você começou a se interessar, que é muito legal, acho que deveria ter até na escola, né?
uma formação, primeiro, financeira, né? Como lidar com as finanças, não tem isso nas escolas. Até tem um livro que eu quero escrever que é a Escola de Verdade. Vai anotando aí, Bora. Compromisso público, hein? Escola de Verdade. E ter essa parte de conhecimento, autoconhecimento, né? Sim. Que durante muito tempo foi julgado também, né, Fernanda? Muito. É autoconhecimento, isso é autoajuda, não sei o quê. Autoajuda, o brasileiro chama de autoajuda, nos Estados Unidos eles chamam de self-improvement, auto-melhoria. Olha que legal. Bonito. Não é? Não, é a mesma coisa com a roupagem diferente, né? Por exemplo, Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, um livro de Stephen Covey, que é um dos best-sellers do mundo, fantástico, recomendo a leitura sempre. É um livro que lá ele é um self-improvement e aqui ele é colocado na prateleira de empreendedorismo. Sim. Mas, na verdade, ele é um self-improvement, ele é um autoajuda, entre aspas, mas o brasileiro tem essa conotação de que eu não preciso de ajuda, então se você precisa de uma autoajuda é porque você é um doente, é porque você tem um problema. Então, a melhoria contínua no brasileiro ainda anda mais devagar do que, por exemplo, eu como profissional gostaria. Você não acha, isso me veio na cabeça agora também, algumas coisas que vêm assim também, você não acha que isso também é colocado pra gente ficar nessa mesma posição pra sempre? Fica na sua jaulinha aí, para você manter aquela mente escrava, aquela mente de servidão. Não que não servir é importante, mas você servir de uma forma natural, que você queira servir, né? Como fala no manual de instrução que eu falo que a Bíblia, maior é o que serve, mas não ser um escravo dos outros, né? O servir não pode prejudicar a tua própria vida, né? Não pode atrasar a tua própria evolução. Tem que ser uma coisa mútua ali, né? O servir e também se servir. Eu acho que é tudo cultural, né? Eu acho assim no sentido de eu acredito que é tudo cultural. Mário Cortella fala algo que eu gosto muito, que diz que o ser humano não nasce pronto e vai se desfazendo. E eu pego essa mesma frase e jogo pro mundo. O mundo não nasceu pronto e tá se desfazendo, como muitos falam, o mundo tá acabando. Não, ele tá se construindo, não é? Então, nos últimos 20, 30 anos, se a gente pegar a psicologia mesmo, tem 100 anos. E há 20 anos era considerado louco aquele que fazia terapia. Hoje o louco é quem não faz terapia, né? Mas você vê, 5% apenas da população brasileira investe em desenvolvimento pessoal. Então, assim, é ainda um processo e precisa de muita gente boa fazendo barulho para que, então, o que é visto como algo negativo ou algo desvalorizado passa a ser valorizado pela quantidade de depoimentos de pessoas que falam sobre o desenvolvimento pessoal, não necessariamente profissionais, mas eu digo pessoas que passam pelo desenvolvimento pessoal e que dão o seu testemunho. Que vivenciaram isso, né? Exato. E assim, nos próximos anos, nas próximas décadas, assim, se a gente for olhar estatística mesmo, a Hotmart tem um dado bem interessante. Para quem não sabe, a Hotmart é uma das maiores, talvez a maior vendedora de cursos online na internet. Ela prevê que as próximas décadas, o consumo principal de curso vai ser de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Porque o que acontece é que as pessoas já estão saturadas de um monte de cursos que elas compram, mas não conseguem executar. Por quê? Porque tem um componente principal faltando, que é o interior delas. Então, esse movimento vai crescer muito, eu acredito muito, assim, eu sou muito, muito feliz em estar nessa época. Eu estou há 10 anos trabalhando na área e eu sinto que está só começando, assim. Que legal. E aí, como que você começou? Eu comecei, na verdade, por uma busca pessoal minha. Sim. Então, quando eu comecei a ter as minhas crises de ansiedade aos 17, muitos conflitos emocionais, fui migrando ali para terapia, e daí fui embora para os Estados Unidos aos 20 anos, eu já até fiz uma live. Você foi nessa época que você pegou e foi embora? Fui nessa época, fui embora. Eu achava que o lugar que eu morava, as pessoas que eu convivia, os meus amigos eram um problema. Claro. O mundo era o problema, eu não. A primeira coisa que aprende na psicologia, né? Sempre o outro, nunca sou eu. Exatamente, o outro. Então eu queria fugir, e eu conto muito essa história porque o Tiririca falou uma frase uma vez, eu gostava muito, dava muita risada com o Tiririca na minha adolescência, e ele uma vez falou algo que ficou comigo, vou parafrasear, mas ele disse algo como: toda vez que eu tentei fugir, lá estava eu. Né? Toda vez que eu tentei fugir de mim, lá estava eu. E foi mais ou menos isso que aconteceu aos 20 anos. Eu quis fugir de mim. Eu não sabia que era de mim que eu tava querendo fugir, né? Eu achava que era... essas pessoas, o ambiente, é o Brasil, é o Brasil, são os meus pais, são as minhas amigas, são os gatinhos que me dão toco e eu não consigo lidar com os gatinhos. É uma loucura. E eu pensava assim, eu vou me embora, porque
no país de primeiro mundo eu vou encontrar tudo que eu tô buscando. É lá que eu tinha que ter nascido. Exato, e aí eu fui embora, aquele sonho de falar mal do Brasil e falar bem do outro país, né, que eu vejo tanto na rede social e eu penso, ai, queridos, quem fala mal do Brasil, via de regra, é quem não morou fora. Quem não morou fora. Porque quem mora fora vê o quanto o brasileiro é um povo tão maravilhoso e o Brasil é um país tão próspero, ele pode ser ainda muito mais, mas ele é um povo muito maravilhoso. Inclusive, só fazendo um parênteses, no último dezembro eu estive com o Tony Robbins, ele me chamou no palco. Aí a gente fez uma intervenção ali, mas o ponto que eu quero falar é quando ele falou assim, tell us your name and where you're from. Fala o teu nome e de onde você é, para as pessoas. E aí eu falei, eu sou Fernanda Chaude, I am from Brazil. Quando eu falei o nome Brasil, tinham 5.000 pessoas na sala, eles pulavam como assim, se eles tivessem ouvido um nome... Tipo... Sim, até eu falei, nossa... Chegou alguém famoso. Exato, eu falei, porque eu falei a palavra Brasil. Brasil é amado lá fora, porque sim, nós somos um povo muito maravilhoso. E essa energia ajuda, né? Uhum. Ajuda demais e eu, então quando eu cheguei lá... Eu tô aqui arrepiado com você aqui o tempo todo. Ai, que legal, fico feliz, eu tô muito bem aqui, tô empolgada de estar aqui, é uma energia boa que eu tô sentindo. Então quando eu cheguei lá, fiquei nesse lugar aí de me buscar, de me perder de mim e de me buscar e de dar um monte de tiros no pé, assim, sabe aquelas coisas... O pé voltou furado. Nossa, furado. E eu falava, gente, mas eu achei que eu fosse chegar aqui, todos os meus problemas estariam resolvidos, morando sozinha. Aí, moral, tranquilão, né? Tranquilo, como diria meu primo, suave na nave, eu tava bem ali, mas na verdade não tava, né? Porque eu tinha tudo o que uma garota poderia querer. Sim. Eu tinha meu carro, eu morava sozinha, eu tinha um cartão de crédito que os meus pais me davam, eu estava fazendo faculdade fora, eu tinha toda a liberdade do mundo e eu estava absolutamente miserável, estava infeliz mesmo. Putz. Então as minhas crises de ansiedade aumentaram muito, de parar no hospital toda semana, de ficar à noite no hospital internada, de emagrecer muito. Você foi com alguém? Fui sozinha. Lá tinha uma amiga, a Carla, que a gente se ajudava, mas é uma vida completamente solitária. É você, né? Não adianta você falar que você vai... Você tem que se encarar no seu silêncio, você tem que se encarar quando você não tem nada pra fazer. Eu comigo mesmo, né? Você com você mesmo. Foi uma bênção na minha vida. Sim. Ao mesmo tempo, foi muito difícil, porque... as minhas crises começaram a aumentar e foi aí que eu cheguei no Tony Robbins, porque as terapias tradicionais que eu fazia, eu já fazia terapia desde os 17, não. Eu tava tomando 3 remédios, eu tava tendo diagnóstico de depressão crônica, de transtorno de ansiedade generalizada, TAG. E aí eu falei, cara, e úlcera... Aí começa a colocar tanta rótulo na gente e falar assim, eu tenho tudo isso, né? E naquela época, nada, a gente tá falando de 15 anos atrás. A diferença naquela bem época, razoável. Os médicos, inclusive lá nos Estados Unidos, eles falavam que não tinham cura. Não tinha cura para depressão e para ansiedade. Isso quando alguns falavam aqui no Brasil que era frescura, né? Exato. É frescura. Exato. Agora que a gente tá olhando um pouco mais para isso, né? Sim, enfim. Então, cheguei no Tony Robbins ali. Foi no evento dele? Sim, uma família, eu sempre conto essa história porque eu sou muito grata a essa família, a família Zanata. Eles me deram um ingresso, 2, na verdade, levei uma amiga minha, na época, a Solange, e fui para Chicago. Eu morava na Flórida, morei 4 anos na Flórida, 1 ano em Salt Lake City. E fui pra Chicago, que era onde ele ia fazer o evento. Você tava num lugar maravilhoso, né? Flórida, ali, maravilhoso. Fort Lauderdale, que é ali, tipo... É maravilhoso. Eles chamam de Veneza dos Estados Unidos, é maravilhoso. Eu tinha tudo, eu tinha os clubs de Miami ali pertinho, e eu não ia também. Assim, você não aproveitava, não tava curtindo o lugar. Não, porque o inferno era mental. Você não tava ali presente. Não, o mesmo inferno que eu vivia aqui, mental, eu levei junto. Cheguei lá, falei, pô, achei que era... Achei que ele ia ficar lá no Brasil. Acho que ele ia ficar lá. Ficou nada. Ele veio junto na viagem. Na mala. Uhum. Caramba, e aí você foi no evento do Tony Robbins de graça. Fui de graça, presente. Eu não, na época, assim, eu até poderia investir, mas eu não sei se eu teria... vou investir, não vou. Porque eu nem conhecia, eu não sabia quem era Tony Robbins. Tinha valor pra você, né? Eu acho muito engraçado lembrar, porque hoje o Tony Robbins é o Tony Robbins, mas há 15 anos nem se falava dele no Brasil. Ele explodiu em Eu Não Sou o Seu Guru. Eu tinha que falar quem era Tony Robbins pras pessoas. Eu lembro dele de um filme que ele dá... do Amor é Cego, não é? Amor é Cego. Sim, mas assim, ninguém falava do trabalho dele aqui. Não era uma coisa popular.
E eu lembro que quando a família me deu, tinham acabado de voltar. Eles estavam muito empolgados. Você volta, assim, né? Meio uma lavagem cerebral, assim. Você volta assim que você quer todo mundo se liberta. Todo mundo. Vai, você. Eles tinham fechado o grande pacote com ele e ganharam 2 convites. E aí Deus é tão maravilhoso que me deu, essa família me deu de presente, mas é uma orquestra divina, com certeza. E eles me mostraram um vídeo do Tony Robbins no TED, de 20 minutos. E eu comecei a assistir e eles, não, porque olha. E eu assistindo assim, pensando, ai gente, não vi nada desse cara. Nada, não entendi nada do que ele falou. Mas, quando eu cheguei lá, na época ele colocava 2.000 pessoas. Hoje, o último evento dele, o UPW, ele colocou 30 mil. Ele faz isso há 40 anos. 30 mil? 30 mil pessoas. Caraca, muito louco, né? 30 mil é muita gente. Forte, né? Muito forte. Então, ele colocava na época 2.000 pessoas. Quando eu entrei, eu lembro assim, eu olhei 2.000 pessoas. Não tinha noção nunca tinha visto aquilo, dessa dimensão, né? Não tinha. Quando ele subiu no palco, tipo assim, ele é um monstro, assim, no sentido de tamanho, gigante, 4x4, assim, ele entrou no palco. E eu lembro que na época, hoje ele já não faz mais isso, mas na época, ele fazia air guitar. Ele tocava guitarra no ar e, de repente, 2.000 pessoas tocando guitarra no ar. Entre novos e velhos, todas as idades, raças, credos. E eu falei, que é isso? O que esse cara tá fazendo? Mas eu fiquei, assim, em choque. Só que, com isso, ele trazia também muita fala poderosíssima. Ficava um silêncio na sala. E até hoje, quando o Tony tá falando, você não escuta um pio na sala. Tá todo mundo prestando atenção no que ele tá falando. É mais, assim, ele não sei, ele hipnotiza muito, assim. E as coisas que ele fala, tipo, entra no teu coração, que você fala, caramba, nossa, é bom, hein? E aí, junto com as técnicas, então, daqueles 3 dias e meio que eu passei com ele, foi algo muito revelador na minha vida, foi muito transformador. E a partir dali eu nunca mais parei. E aí, ali, vendo o Tony, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Você já teve essa... Já tive, claro, assim, ó, eu substituí eu por ele ali. Né? Eu falei, eu vou chegar em grandes grupos. Só que, veja, 23 anos de idade, ainda menina de tudo. Demorei alguns anos ainda mais para adultecer, para falar, hoje eu posso desenvolver alguém. Então, nos últimos 10 anos, eu venho me fortalecendo muito. Atendi... construindo essa estrutura Perfeito. Dentro de você. Fiz mais de 15 mil atendimentos individuais. Hoje eu atendo raramente, mas faço alguns. Fiz centenas de treinamentos, ministrando treinamentos e formações, além do meu desenvolvimento pessoal. Então, assim, hoje eu começo a ir para uma escala maior. Antes eu colocava 30, hoje eu coloco 200, daqui a pouco 500, 1.000, 2.000 pessoas em sala, para chegar, porque ele é minha inspiração, assim, que foi onde eu encontrei, eu reencontrei meu propósito que já estava em mim. Eu vou perguntar um negócio interessante aqui que eu vi Falei lá. demais, né? Direto. Não, aqui é para você falar mesmo. Tá bom. Então pode ficar à vontade. Obrigada. Mas tem uma parte no vídeo, né, nesse documentário, Eu Não Sou Seu Guru. Quem quiser assistir depois lá. Sim. É muito legal. Só que um professor parece que fala uma chave pra ele que transforma a vida dele. Ele falou, mas não falou. Ficou um negócio tipo assim, não foi falado o texto, que parece que uma professora, alguém deu um livro para ele, algum texto que transformou a vida dele. Você lembra o que era isso? Eu tenho, depois, se você não lembrar, eu vou te perguntar depois. Tem uns 4 anos que eu assisti a última vez o documentário dele, um livro que ele ganhou. Eu não sei se foi um livro, foi um texto que alguém deixou, foi uma professora, uma mentora que ele tinha na escola, ou um mentor que falou pra ele no ouvido dele, e ele não fala pra ninguém o que é isso que fez ele transformar a cabeça dele. Enfim, mas se você não lembrar, depois você me fala. Eu não lembro exatamente não, mas eu lembro que ele conta uma história da escola. Não sei se é exatamente essa, mas ele conta que ele tinha uma professora que dizia pra ele que ele tinha nascido pra muito mais de quem ele estava mostrando ali na época que ele era. Não sei se é isso. Pode que ser. Tipo assim, que ele tinha um poder que ele não conhecia ainda. Porque ele era muito pobre, toda aquela jornada, né, com 4 pais diferentes que não paravam em casa. A mãe casava com um monte de homens. Ela era uma mãe um pouco mais abusiva, ele conta. Então, ele vivia num lugar muito, muito dark hostil dentro ali. dele. Sim, dentro dele. Então, eu acho que essa professora quis falar, olha, você não é o que você está vivendo agora. Você foi feito, você tem um propósito maior do que esse que você está vivendo agora. Então, suporta isso. Isso ele conta em um dos treinamentos, mas não sei se é exatamente isso Deve lá. ser isso.
Mas vamos falar das maldições hereditárias. O que é isso? Maldições hereditárias. O que é isso? Tem a segunda quebra? Me fala um pouquinho dessa história aí. O que é maldição hereditária? Maldição hereditária, eu chamo de maldição familiar ou maldição hereditária. É tudo aquilo que não foi curado no sistema familiar e que passa de geração em geração por observação, por exemplo, por DNA. Então, por exemplo... Por proximidade, só de estar próximo ali você pega. Sim, porque nós aprendemos por observação. Eu vejo você fazendo algo e eu me inspiro e faço aquele algo. Você tem filhos, você sabe... Igual a criança aprende a comer, vem do pai comendo. Exato, aprende a comer, aprende a falar, imita tudo que o pai e a mãe faz. Então, o que fazem, né? Então, nós aprendemos por observação. Então, por exemplo, se a bisavó teve um sério problema com o biso, seja porque o biso abandonou a família ou teve uma outra família, aconteceu alguma coisa grave entre os dois, marcante. Bem marcante, que esse biso é excluído. E essa bisa exclui do coração dela esse homem e passa para a filha que você não precisa de homem. Você não precisa de homem para ser feliz, que é uma das maldições que a gente vê até hoje. Então, a bisa passa para a filha, e aí essa filha, eventualmente, vai encontrar um homem. Só que ela também não vai valorizar esse homem, porque ela não precisa desse homem. E vai ter problemas de relação. E vai ter problemas de relacionamento, e esse relacionamento pode acabar em um abandono também, uma separação, um divórcio, ou ela escolhe alguém inconscientemente que vai partir, seja por morte ou qualquer outra questão. Isso que é isso que eu chamo de maldição. É quando uma geração vai passando para outra. Infidelidade é o que? Infidelidade, traição, né? É extremamente comum. Traição, abandono, humilhação, relacionamentos abusivos, tóxicos, escassez financeira, problemas profissionais. Então tem muitas coisas que nós ouvimos, vimos dos nossos pais e também pelo DNA. Então já tem uma área de estudo da epigenética, da ciência. Já ouvi falar disso. Que estuda a memória transgeracional. Então nós não apenas herdamos a cor do cabelo, a cor do olho, enfim, da pele, mas também traumas emocionais. Então, se você passou um trauma de um abuso genético sexual, mesmo, como se fosse um HD lá. Sim, é uma memória mesmo. É uma memória inconsciente. Então, se a mãe, a avó, a bisa sofreram abuso ou abortos, enfim, todos esses traumas vão passando de geração em geração. E aí a gente recebe por quê? Porque fazemos parte desse sistema familiar. Fazemos parte disso. Então, como nós fazemos parte desse sistema familiar e também temos outras leis que nos regem, como a lei do pertencimento, por exemplo, que é uma lei que diz o seguinte: todo ser humano precisa pertencer. E fazemos loucuras para pertencer a grupos, a família, desde a pequeno lugares, na escola, né? Desde pequeno. Então, nós queremos fazer parte do nosso sistema familiar e, na cabeça da criança, fazer parte é ser igual. Então, nós repetimos comportamentos para não decepcionar sendo diferente. Então, essas maldições são passadas de geração em geração e, às vezes, os pais, eles não querem passar essa maldição, mas eles passam. É como se eles passassem o medo deles, ou como se eles passassem as dores e os traumas deles. Cuidado com isso aqui, não sei o quê. E mesmo escondendo, tá? Porque a maldição pode vir por meio de segredo. Por meio de segredo. Então tem um monte de gente nos escutando agora que nem tem ideia de quais maldições podem estar atuando na vida. Esse que é o ponto cego. Esse que é o ponto cego. Porque é inconsciente, 95% do nosso movimento mental é inconsciente. Então se a gente não faz hoje um desenvolvimento pessoal, a gente não descobre. E tem pessoas que me perguntam assim: mas por que os nossos pais não resolveram e agora está conosco? Sim, porque cada geração tem um propósito. A geração dos nossos avós, por exemplo, estavam saindo de um pós-guerra, estavam querendo colocar comida na mesa. Quer comer. A época da humanidade era outra, a necessidade daquela geração era outra. A necessidade dos nossos pais, outra. Estruturar uma família, por exemplo, que tenha pai, mãe, que tenha um emprego que você consiga ficar a um longo prazo, que as mulheres possam ir para o mercado de trabalho, que a gente possa votar. Eram
outras necessidades da época. Então, eles não podiam olhar. É por isso que o que está acontecendo na nossa humanidade, na nossa sociedade, de depressão, de ansiedade, de transtornos diversos, 86% das pessoas no Brasil, de acordo com a OMS, tem algum transtorno mental. 86%. Olha isso, apenas 14% não identificam que tem. Ou seja, tá conosco agora a bola. Tá estourando agora, ou seja, esse é o nosso propósito como humanidade, como geração agora, cuidar disso, para não passar isso para os filhos, porque os filhos vão ter o propósito deles, o papel deles na geração deles, que vai ser outro que não esse, necessariamente. Esse sempre contínuo, né, o desenvolvimento pessoal, mas vai ter outra coisa ali que eles vão precisar lutar a respeito. Nossa, então, a Fernanda tá falando aqui fica reverberando aqui, tá uma energia muito boa. O que mesmo. ficou com você, meu cara? Não, muita coisa, assim, do que você está falando, assim, arrepia e traz essa energia, né? Coisa boa. Na parte financeira, como que a pessoa consegue identificar e se livrar disso? Tem muitos movimentos aí. Esses dias eu falei em alguma coisa que eu fiz, que muitas vezes a pessoa não quer ser diferente da família, como eu acabei de falar. Então, por exemplo, os pais ganham 5 mil reais cada um. E de repente você vê a oportunidade de ganhar 10 mil reais. Só que quando você vê, você se sabota. Você começa a ganhar mais, é como se você tivesse, o Tony Robbins fala isso, que é como se você tivesse um termostato dentro de você, daquilo daquilo que é normal e seguro. Começou a ficar muito quente, volta pro status quo. Então você se sabota, tá ganhando 10, 12, opa, faz algo para diminuir. Tá ganhando 1, 2, opa, tem que fazer algo para aumentar. Então é como se você tivesse internamente, todos nós, um termostato de quanto é o correto, o padrão, ganhar. Se eu ganho mais que meus pais, o que começa a vir no meu sistema inconsciente? Eu vou ser superior aos meus pais, eu vou ser arrogante, eles não vão me amar, eles vão me excluir. Não é merecimento. É outra coisa, é um outro lugar. Não, a gente chama de merecimento, mas não é isso. Não é, né? Senão você confunde a situação. Não é merecimento, não é é lealdade. É lealdade. Lealdade. Olha. É lealdade. Eu preciso ser igual você, é uma das dinâmicas sistêmicas. Então, eu preciso ser igual vocês. Aí, esses dias eu falei sobre isso, uma pessoa falou assim, mas eu não tenho isso. Eu falei, mas você tá ganhando quanto você gostaria? Ela falou, não. Eu falei, então você tem. É simples assim. A Fernanda Ritmo, você tá lascada. Então você tá. Entendeu? Porque a gente se engana muito. Verdade. A gente se mascara muito, mascara as nossas questões. Eu não tenho isso. Tá, mas então você tá tendo o resultado que você quer? Não. Não. Então tem uma questão olha, aí, né? Então olha pra isso. Na quarta, sei lá, algum dia dessa semana, já nem sei, eu fiz uma sessão de coaching e uma das crenças dele, sistêmicas, era que ele não podia ter sucesso e faturar o dobro do que ele faturava. Ele é empresário, ele me contratou pra quebrar isso. Ele falou, essa é uma maldição, quando eu tô quase faturando o dobro, eu caio. Eu perco o cliente, eu paro de fazer. E começa a perder. E cavei. O pai dele, sempre CLT, e sempre disse, empresário é corrupto e empresário ganha dinheiro roubando. Não quero ser corrupto, não quero ser roubado. Claro, se eu for um empresário que ganha muito dinheiro, meu pai não vai me agradar, não vai se agradar de mim. Logo, eu não posso fazer igual meu pai. E é tão curioso porque ele me mandou uma mensagem 2 dias depois dizendo, eu fechei um grande contrato, porque a gente foi, é como se dissolvesse dentro de nós um nozinho, a gente desata um Você nozinho. ganha clareza e com a clareza você consegue enfrentamento. Porque a criança faz essas análises. Quando a criança faz, são análises muitas vezes incoerentes com a realidade. Sim. Quando a gente se escuta e coloca pra fora, coloca luz, perde força dentro da gente. Perde energia. Perde. Da mesma forma que uma questão que você vive, que você toda vez vive ela vai ganhando força quando você revive lá de novo. É isso. Por exemplo, tem medo de aranha, tive um evento de novo com aranha, vai reforçar. Vai reforçar. Por Até, isso que você até tem o que bloqueio na prospera na pessoa, né? É porque a gente reforça aquilo que a gente acredita, né? Então, por exemplo, esses dias eu fiquei presa num elevador. Eu e a minha gerente de projetos. Presa e aí, mesmo, presa. Ficou tipo uns 5 minutos travado. Pra gente pareceu uma hora, né? Uma hora. Nossa. E aí, quando começou, ficou 5 minutos travado. Eu já imaginei que ia cair o elevador. Já vinha os piores começa pensamentos. A ver o negócio estourando. E como eu tenho já bastante treino, assim, emocional, eu sabia que em 6 segundos, que esse é o tempo, né? Que leva entre um evento acontecer e uma emoção assumir. Eu falei, eu preciso que por 6 segundos eu me acalme. Segure isso assim. Pra que isso não vire um pânico, um medo.
Então, por 6 segundos, eu fui me acalmando, foi tudo muito rápido, claro, né? Mas eu fui me acalmando e falei, calma, tá tudo sob controle. Você não tá em perigo, tá tudo bem, vão abrir o elevador. Então, eu fui conversando comigo e me acalmei. E aí ficaram uns 5 minutos. Quando a gente saiu, a Carol falou, você quer ir de escada agora? Porque a gente não tinha chegado, porque abriu a porta no mesmo andar. Sim. Falou, você quer ir de escada? Eu falei, não. Aqui reforçaria a Que situação. reforça, eu tenho medo. Falei, não, eu preciso enfrentar isso de novo. Matar Vamos em logo outro na elevador. raiz. Exato. E aí subi em outro elevador e continuei. Mas o que a gente faz? A gente quer se proteger tanto que a gente vai reforçando, é o que você está falando. A gente vai se reforçando nos bloqueios, nos traumas, nas maldições. Eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não mereço. A gente se reforça tanto nisso. E vai dando vários motivos para aquilo não acontecer. Perfeito. Nossa, que forte, né? Eu espero que as pessoas tenham pego também. Como esses bloqueios, essas situações, né, de maldições, elas impactam no dia a dia, na vida da pessoa? O que você tem visto assim nos seus atendimentos que você fez, né? Sim. E nessas situações todas que você viveu, o que você vê assim de muito forte que Muitas coisas muito fortes. Primeiro de tudo, que a pessoa, para entender se ela pode estar carregando uma maldição, ela precisa olhar a vida dela e olhar para a dor. Porque a dor, ela tá sempre a serviço de algo. Pensa assim, quando você quebra um músculo, essa é uma chave interessante. um osso, né? Você quebra algo. Imagina se você não sentisse dor. Você ia atrofiar aquele osso, ia ficar torto, você não ia usar da forma correta. Então, precisa haver a dor para você ir buscar uma solução para aquela dor. Mas a nossa sociedade não nos ensina a olhar para a dor, mas a calar a dor. Fugir da dor, afastar Toma a dor. remédio, faz alguma coisa, não sente, não fala, você não pode ser vulnerável, você não pode chorar, você não pode ter dor, você não pode ter nada. Então a gente não olha para as nossas dores. Quando a gente se permite, entendendo que a dor está a serviço da cura, que ela está revelando algo, isso é muito profundo, né? Total, está revelando nossa. algo. Então, ao invés de eu sucumbir a essa dor, eu olho para ela, eu escuto essa dor. Então, as pessoas, quando elas começam a escutar a dor, elas precisam escutar o que mais dói agora na minha vida. Então, por exemplo, na vida amorosa, o que mais dói agora? Poxa, eu tenho um casamento que eu sou o homem da relação, se eu sou uma mulher. Ou a minha esposa não me valoriza. Enfim, eu tenho ali tantos conflitos que quando eu saio de casa para produzir, eu não consigo. Porque eu acabei de brigar com meu marido, eu acabei de brigar com a minha esposa, eu não tenho a energia necessária, eu não acredito no meu potencial porque ele e ela me colocou para baixo, enfim. Então eu tenho ali uma dor que eu preciso resolver. Embora essa dor precisa gritar absurdamente para as pessoas olharem, porque é muita dor. Senão você não dá atenção. Senão as pessoas ignoram, porque é muito complexo. Porque uma coisa é no trabalho, né? No trabalho você consegue dar umas controladas, você consegue manipular, você consegue colocar uma máscara. No relacionamento amoroso, você se confronta com a sua impotência ali perante o outro, com a tua falta de controle perante o outro. Então, as pessoas tendem a olhar mais para a carreira. Tem menos camadas, né? Perfeito. Então, é mais fácil olhar ali na carreira. Então, na carreira, o que pode estar acontecendo no dia a dia dela? Ela pode chegar até um teto e não conseguir passar daquele teto, seja salarial, seja de posição profissional. Pode ser que ela esteja em altos e baixos profissionais, então ela cresce, uma gangorra, né? Cresce e cai, cresce e cai. E tem gente que fala, isso é normal da vida. Não. Na vida, o ideal é a alta performance. A alta performance é como uma escada. Você vai subindo um degrau de cada vez. Essa gangorra, esse alto e baixo... Esse sinoidal aí, constante. Aí. Perfeito, ele não é normal. Isso indica uma dor. Isso indica que tem algo errado, que você precisa corrigir no processo. Que é interno sempre, né? Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nesses valores truncados que você carrega, nessas maldições. Então, se você resolve lá, opa, subir o próximo degrau. Então, se as pessoas estão em altos e baixos muito grandes, seja, ganho muito dinheiro, perco tudo. Consigo uma promoção profissional, sou mandada embora. Então, as coisas vão sendo interrompidas no caminho. Opa, tem algo ali que você tem que olhar. Coisa, é um sinalizador de que tem algo que não tá correto. Pensa na criação da natureza. Acho que eu nunca falei isso ao vivo. Tá me vindo agora. Vamos ver se vai fazer sentido. Pensa num bebê. O bebê não tem altos e baixos na barriga da mamãe. Verdade. Não tem alto. É progressivo. É progressivo. Ele vai progredindo, ele vai progredindo, ele vai progredindo, ele vai progredindo. Então a gente precisa observar os movimentos da natureza, que é onde nosso Criador nos desenha, né? Como é que deve ser. E entender, opa, peraí, se eu tô vivendo muitos altos e baixos na minha vida, não é porque a maioria tá vivendo que é normal. É comum.
Essa sinoidal aqui acontece, mas ela não é para ficar nesse é progressiva. Ele deveria ser progressiva. Se a gente souber olhar a vida como algo progressivo, que nos mova para frente, que nos transforme, que nos evolua. Existe a lei do progresso, né? Muito, muito, muito linda essa lei do progresso, que tudo que existe no mundo existe para o progresso. Então, precisamos aprender a progredir, mas os nossos pensamentos, eles nos aniquilam muitas vezes, né? Eles nos colocam lá embaixo, eles nos machucam. Hoje eu fiz uma sessão de coaching com uma neuropsiquiatra e ela toma 6 remédios, neuropsiquiatra, toma 6 remédios, 6 remédios, completamente fora da curva. E ela sabe o que causa isso. Sim, e ela chegou, a gente precisou de 2 sessões para ela baixar as paredes de proteção, porque você imagina a quantidade de conhecimento que essa mulher tem. Então ela chegou em mim porque estava numa extrema dor e no final ela falando muito do medo, mas querendo falar do amor, né? E aí ela falou, não, agora que você me deu esse exercício, eu dei um exercício que é um exercício indiano de abençoar as pessoas na rua com amor, né? Eu tava ensinando esse exercício para ela, que é um exercício que cura muito a alma, eu faço isso todo dia, também. Vou ensinar então, que é literalmente você sentir amor pelo próximo. E sentir amor, ela falou, é falar para ele, vá com Deus? Não. É sentir amor. Então, quando você está dirigindo na rua, por exemplo, ou no ônibus, ou no metrô, você olha para a pessoa do seu lado e você sente amor como se você estivesse olhando para a pessoa que você mais ama na face da Terra. Contempla aquela pessoa e deseje boas coisas para ela, deseja um excelente dia, que ela seja feliz. Legal, então, você dá uma bênção de amor naquela pessoa, isso vai curando os nossos medos e o nosso coração. Eu estava falando isso para ela. E ela falou assim, nossa, mas só de você falar isso, porque meu maior medo é o amor, eu tenho medo de amar, porque o amor dói. Nossa, eu tenho medo do amor, o amor me dá medo. Ela falou isso, o amor me dá medo. Aí eu falei pra ela, minha querida, forte, o amor né? me dá O medo. amor me dá medo é pesado. Em pânico, ela tava bem em pânico. Falei, minha querida, vamos lá. Se você plantar abacaxi, o que você vai colher? Ela falou, abacaxi. Falei, tá. Então, você tá plantando medo, e você tá falando que você vai colher o amor, ou se você tá plantando o amor, você tá falando que você vai colher medo. Não. O que dá medo não é o amor, é o medo. O que dá medo é o medo. É simples assim. E ela tava tremendo. Falei, o que você tá sentindo agora? Eu falei, medo. Eu falei, então não é amor. Falei, e se você quiser sentir amor agora? Ela, eu me acalmaria. E ela já se acalmou. Falei, ótimo. Isso é amor. Essa calma, essa tranquilidade, essa segurança. E o corpo responde, né? E o corpo responde. Então, nossa, que sensacional. Sim, eu nem sei porque eu entrei nisso, eu já entrei no assunto dela. Aqui acontecem coisas incríveis, a água. Mas não é interessante? Muito interessante a gente pensar nisso. E a nossa humanidade, ela tá tão devota ao medo, às maldições, ao que não dá certo, aos padrões tóxicos, aos pensamentos negativos, que a gente às vezes tem tudo ali à nossa disposição, tem o amor à disposição, o otimismo, a fé, a caridade, a benevolência, a gente tem tudo ali disponível, mas a gente não usa aquilo e a gente fica olhando para aquilo que nos destrói. É por isso que a sociedade está tão destruída também. Um dos motivos, né? Que incrível. Fernanda, do CLT você se tornou uma mulher de sucesso. O ambiente interfere? Sim. Você falou que foi fora do Brasil, sim, mas tinha uma questão interna, né? Sim. Sempre tem, sempre é uma questão interna, sempre está dentro, né? Mas o ambiente também interfere nessa questão? Sim, cientificamente interfere, mas interfere naturalmente. É só a gente olhar, quando a gente está com pessoas que estão para frente, a gente tem um desejo de progredir também. Quando as pessoas estão estagnadas, a gente fala, tá tudo bem ficar aqui então. Você nem quer ir muito para ser destoar do grupo. Exatamente. Agora, é claro, o grupo influencia, mas por que o interno influencia também? Porque eu preciso estar muito confortável na minha pele para que eu esteja em um local com pessoas mais bem-sucedidas em algum aspecto do que eu. Porque, você tem que ter uma autoimagem muito clara de quem você é, não da onde, o momento que você está nessa situação específica. Perfeito. Por exemplo, a Bettina Rudolph, que é uma gigante no marketing digital, ela é super nova, tem 10 anos a menos do que eu e é minha amiga pessoal. E ela é multimilionária. E eu convivo com a Bettina. Se eu não tivesse uma autoimagem bem construída e bem forte, eu estaria me sentindo inferior a ela nas nossas relações. Sim, você vai falando. Então, o ambiente interfere? Interfere. Mas eu preciso suportar estar num ambiente bom, num ambiente próspero, porque senão eu me inferiorizo ali, e aí eu fujo desses ambientes. Não, eu tenho algo hoje
que temporariamente pode faltar na Betina e a Betina tem algo que temporariamente pode faltar, mas no final a gente é igual. E a gente fala disso. E eu agrego na vida dela, ela agrega na minha vida, e assim a gente vai, cada um dando o que tem, da forma que tem, né? Ela não me dá dinheiro, não é sobre isso, mas cada um tem ali, né? Se quiser dar também. Não, eu tô satisfeita com o que eu faço com meus próprios, com o meu trabalho, mas é uma troca, uma parceria muito linda, é uma amizade mesmo. Mas isso é muito importante que você tá falando, porque muitas vezes a pessoa não vai para frente porque ela não quer caminhar, não aguenta, não suporta, ou até mesmo a vida, ela mesma não se coloca a vida, até a forma de pensar dela não coloca ela em situações dessas porque ela não dá conta. E às vezes, mais uma maldição, porque às vezes a gente escuta o que dos nossos pais na infância? Isso aí não é pra você. Verdade. Eu já escutei, isso aí não é pra você. Essa você já se livrou dessa situação. Graças a Deus. Isso aí não é pra você. Então, assim, tem certas coisas que a gente escuta na nossa infância que a gente nem lembra. Às vezes a gente lembra, às vezes a gente não lembra. E que ecoam até hoje. Então, às vezes você tá num ambiente que é super próspero. Eu falo, nos meus eventos... Eu me sinto bem aqui. Exato. Nos meus eventos... São eventos de pessoas prósperas, mesmo que sejam prósperas ainda mais na mentalidade ou querem ser prósperas, elas estão nesse movimento, não necessariamente só financeiramente, mas o ambiente ali é próspero, porque eu produzo conversas que eu quero que as pessoas continuem nos cofres, no almoço. Então elas conversam de coisas edificantes. Então ela vai se acostumando naquele ambiente e quando ela volta para o ambiente tradicional dela, para uma frequência mais baixa, ela tem duas possibilidades ali. Ou ela desiste do desenvolvimento pessoal ou de ambientes... de mentorias, de cursos, de imersões que coloque ela pra cima, ou ela desiste disso, ou ela começa a ter um certo conflito em casa. Sim. Que ela vai querer que a pessoa se liberte também. Falou, ou você vem junto comigo. E todo evento que eu faço, eu falo assim, no último dia, quando a pessoa tá indo embora, eu falo assim, ó, vocês me fazem uma gentileza? Aí a galera tá super feliz, Já até imagina isso. Daí eu falo assim, ó, você vai chegar em casa e ao invés de você contar como foi, você vai perguntar como foi para a pessoa o dia dela. Você não vai sair metralhando aquela pessoa. Você vai sair ouvindo, acolhendo, porque daí ela vai estar um pouco mais aberta a te ouvir também. Porque senão... fecha, né? E outra, olhe para a pessoa do seu lado, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, não como, nossa, olha como eu sou evoluída e eles não. Porque a gente passa isso no desenvolvimento pessoal. A gente dá uma subida num pedestal assim, do tipo... Ai, Meu Deus, hein? Ai. Vocês estão bem atrasadinhos, Ai, né? estão atrasados. Sabe assim, a gente entra nesse lugar. Eu já entrei nesse lugar de querer olhar pro outro. Você tem que estar sempre revendo com empatia, né? Querida, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tá numa página do livro. Exato, e cada um dá o passo que suporta dar. E o respeito e a caridade moral é isso, né? Eu olhar Esse pro é o amor outro, também, né? É isso, o amor. Isso é um baita de um exercício, é respeitar que o outro está onde o outro está, porque é onde ele suporta estar. E se ele olhar para você e receber o teu olhar de julgamento, ele vai falar, eu não quero isso. Eu não quero isso pra mim. Então, se a gente quer levar o nosso cônjuge, nossa família pra esse caminho, a gente precisa ser essa luz que eles falem. Gente, o que aconteceu com essa pessoa? Você tá fazendo aí? Eu gostei disso aí. Você tá mais leve comigo. Nossa, você tá diferente. Você tá mais leve, você tá mais compreensiva, você tem mais compaixão comigo, você fala com mais amor. Que água é essa que você tá bebendo? É isso. Aí eles vão, entendeu? Aí vai, aí traz junto. Sim. Se não afasta, repete. Sim, porque daí é choque de ego, né? Nossa, você não tá fazendo. Nossa, você tá atrasado. Nossa, eu tô evoluindo e você não tá fazendo nada. Aí afastou. Baixa a bola, linda. Baixa a bola, cada um no seu tempinho. Eu tenho que falar isso pra mim mesma, tá, gente? Não, mas é igual você falou também. O pessoal acha, por exemplo, a gente tá falando, no nível que você tá, né? Igual quando eu te falei. Mas assim, no nível de conhecimento, de todo o desenvolvimento que você já tem, a gente tem que falar diariamente pra gente algumas situações pra, por exemplo, no elevador, você falou, tive que bater um papinho comigo. E é diário, né? É diário, você tem várias situações, pequenas, médias, grandes, não importa. Você tem que trabalhar isso, né, Fernanda? Tem que trabalhar todo santo dia. Eu saí ano passado, fiz uma migração, então saí do CLT para o empreendedorismo lá com 28 para 29 anos, então estou há 10 anos no empreendedorismo, empreendendo, e empreender é um baita desafio. Exato. É um baita desafio, principalmente porque você precisa ter desenvolvimento mental. O Tony Robbins fala, né, que o maior ativo de uma empresa é o empresário. Então, eu precisei desenvolver muitas habilidades e tô
anos-luz das habilidades que ainda faltam. Porque ser empresário, eu não nasci empresária, assim. Isso é uma crença. Não, é um fato. Eu nunca pensei que eu seria uma empresária e um dia eu quero ter um CEO na minha empresa. Daqui a uns anos você vai ver. Vou ter um CEO na minha empresa que eu não precisarei ser a empresária. Eu serei a treinadora no palco, ponto. Mas tive que aprender a ser. Então, ser empresária, mulher, coach, no Brasil, não é uma coisa fácil. Eu escolhi uma área bem desafiadora, né? Sim. Então não é fácil. E aí fui migrando, fui fazendo, dando formações em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, que você tem também, a antiga sociedade. Daí fui lotando minha agenda de atendimentos individuais, fui dando certo na carreira, fui vendendo, fui prosperando na minha carreira como empresária. E sempre com os meus desafios ali. Há 4 anos tive uma super queda, que eu hoje chamo de a segunda quebra, que é a quebra prática. A primeira quebra é a eu sei. Racionalmente eu sei, cognitivamente eu sei, mas como é que eu mudo? Tá, eu sei que eu sou controladora, tá, eu sei que eu sou Beleza, isso, tá, como que eu faço? Como que eu mudo na prática? Então a segunda quebra é a mudança prática. Sim, e a gente volta daqui a pouquinho nisso. Mas só pra não ficar muito longa a minha resposta... Pode ficar. Aqui é a casa sua. Ano passado decidi fazer uma migração, então eu que tinha 80%, há mais ou menos 2 anos, eu tinha 80% do meu faturamento em atendimentos individuais, 20% em grupos. E eu quis virar. Então, ano passado, passei o ano todo fazendo a migração de ir 80%, 20%. Beleza. Esse ano eu decidi que seria ainda mais, que seria 90% de grupos e 10% de atendimento individual. E eu ficaria em atendimentos individuais bem estratégicos e pontuais, porque eu já fiz mais de 15 mil sessões, já tô com a minha bagagem boa. Sim. De segurança, de lidar com suicídio, de traumas diversos, de todos os tipos de problemas que podem aparecer em sala de aula. Beleza, tenho a minha formação também avançada em comportamento humano, que eu compartilho tudo isso com as pessoas, então fui para grupos. A segunda quebra é meu evento de desenvolvimento pessoal, a FAQ, é minha formação avançada em comportamento humano, que tem 5 módulos, então fui para esse lugar. Quando eu saí para 90%, eu precisei ir para escala, para que o meu faturamento não caísse. Sim, então eu saí do atendimento. Tenho que ganhar escala para conseguir manter o mesmo faturamento, porque o individual eu podia cobrar mais caro e... Sim. Mas agora para eu ir para escala... Só que ele tomava muito tempo. Muito tempo e não era mais, né? Nunca foi o que mais brilhou meus olhos, o 1 a 1, porque eu acho que o 1 a 1, ele é importante até a página 2. Por quê? Porque no 1 a 1, o profissional tem que ser muito bom pro coach ou pro aluno não manipular. Você tem que saber lidar bem. Muito, porque eu tomei muita tinta no começo, porque os caras manipulavam, assim, davam as respostas perfeitas, falavam que o problema era a mãe narcisista, eu embarcava naquilo, quando eu via, na verdade, não era, porque depois quando ela liberava o perdão, ela falava, não é bem assim do jeito que eu falei, e eu falava, pô, você me enganou, bicho, não é, porque tem um movimento interno. Então, quando você tá num grupo... As pessoas vão também falseando, né? Vão, e pra elas mesmas, não é que elas fazem por mal. Não é por mal, é um mecanismo de defesa. Aí eu fui estudar Freud, mecanismo de defesa, eu fui estudar uma série de questões pra entender. Meu, você falou, assim? A pessoa tá defendendo, tá o que tá acontecendo aqui? Entendeu? Não vem nessa aqui comigo, não. Aqui não, Fala a verdade. Não vai na quinta sessão eu descobrir a verdade. Esses tempos na minha sala de aula, uma aluna que eu amo muito, eu não vou falar o nome dela, mas se ela estiver assistindo, ela vai saber. Ela falou, porque o meu marido, eu tive um aborto, ele não me apoiou em nada. Ela descascou o marido. Como eu sou muito treinada já, você falou, eu falei, será que aconteceu dessa forma, minha querida? Sem brincadeira. No final da nossa conversa, da nossa intervenção, ela falou, meu marido foi incrível, ele não largou a minha mão 1 minuto. Ele, inclusive, fez uma fiada. Ela contou uma outra história. Eu falei, mas como? Se eu embarcasse na primeira história dela, eu tava demonizando o marido. E colocando ela na vítima, entendeu? Você quer estragar a minha sessão? Entendeu? Não dá, querida. Eu preciso te mostrar que... Eu anotei aqui tudo. Porque geralmente a nossa mente nos engana, nosso ego nos engana. E ela tava nesse lugar. E eu falei, cara, esse pensamento tá te destruindo, você tá se afastando do seu marido, daqui a pouco você pede divórcio. De uma coisa que não existe. O pior de tudo, não existe na prática. Isso na realidade não existe. Sim. Que tem aquele mundo ideal, né? Exato. Não é o real. Não é o real. Bom, então tudo isso para contar que quando eu decidi sair de grupos de 30 pessoas e sair do individual, eu quis ir para um grupo de 500 pessoas, estava te falando isso no offline. Sim. Eu quis ir para um grupo de 500 pessoas. Eu me visualizei naquele palco que foi, assim, uma curva esse primeiro semestre de 24, uma curva de aprendizado para mim bizarra.
Que legal. Dolorida para um caramba. Ave Maria. Muito dolorida. Uma curva de aprendizado muito dolorida. Porque, claro, né? O nosso plano mental, ele é perfeito. É. Nossa, tinha todas as estratégias ultra desenhadas e perfeitas. Não, porque em janeiro não sei o quê, porque... Só que as coisas, a gente não tem controle de tudo. Exato. Então, o evento hoje, tem 2 semanas, eu sei que a gravação vai ser um pouquinho depois, mas a gente tem ali um gap de 300 pessoas. Sim. Eu tenho 200 inscritos. Só que eu posso ter 2 formas de olhar. Eu posso ter a forma de eu sair de 30 para 200, ou eu posso olhar, eu não bati os 500, faltam 300. Então, eu prefiro olhar para a segunda possibilidade. Então, foram dias e dias que eu chorei muito, que eu falei que sou idiota. O que você tá fazendo? O que você foi inventar essa história? Porque é tudo muito caro, né? Para 500 pessoas. Sim. O teatro é muito caro, é tudo muito caro. Exato. Tive que fazer um super investimento antes de vender o primeiro ingresso. Então, assim, muita coisa em risco, a minha equipe em risco. Então, muita coisa acontecendo simultaneamente. Então, eu chorei muitas vezes, tive que me gerenciar muitas vezes. Fui pedir conselho pro meu pai, conselho pra minha mãe. Fui deitar no colo da minha mãe e falei, mãe... mãe, deu ruim. E aí, meu pai falou... Foi meu pai que me deu essa primeira visão, assim. Meu marido é maravilhoso, sempre me dá muita força. Mas às vezes eu preciso do meu pai, assim, sabe? Eu me coloco no lugar de filha e fui pedir um conselho pro meu pai. Fui falar as coisas pro meu pai. Meu pai falou... Você colocou 200 pessoas? Você nunca colocou 200 pessoas? Você já parou pra agradecer? Olha, tome. Tome, receba. E aí, foi quando eu falei, opa, peraí, caramba. Isso tem uns 2 meses. Eu falei, caraca, 200 pessoas. E dane-se, no próximo eu vou ter 500. E se eu tiver 300, dane-se. Dane-se, entendeu? Não importa. Então, assim, eu também tenho que aplicar todas as técnicas em mim. Às vezes eu não consigo sozinha, vou buscar uma mentoria, vou fazer imersão. Eu faço muita imersão como aluna. Sempre, né? Sempre. Isso que as pessoas não entendem, que quando elas não estão bem, elas podem pedir ajuda. Sim. Cara, elas não precisam ficar mal. Elas Não podem precisa- pedir você ajuda. não precisa ficar sozinho. Não, elas podem pedir ajuda, elas podem fazer um curso, podem frequentar um ambiente que vai mudar a mentalidade Andar delas. com pessoas que têm a mentalidade que Sim, você deseja que ter. às vezes fala uma coisa, te dá uma chacoalhada. Você dá chacoalhada nas pessoas? Dá um tuplex, assim. A Fernanda tá fazendo uma carinha aqui de tipo... Vira e mexe. Eu? Tô brincando. Sim, eu aprendi... Mas você é divertida nessa tática. Tem que ser, né? Eu dou. Mas assim, eu aprendi muito com o Tony Robbins que eu preciso saber quando eu preciso usar minha energia masculina e quando eu preciso usar minha energia feminina. Por exemplo, Sim. eu fiz uma intervenção uma vez com uma pessoa que a mãe morreu, parecia a história da Cinderela. A mãe morreu, a madrasta sumiu. Ah, você tá brincando. Sério. E a madrasta fazia ela comer comida. Ela jogava do alto o prato e a comida caía no chão e ela tinha que comer do chão como se ela fosse um cachorro, um animal. Poxa, você acha que eu vou bater numa pessoa dessa? Não vou bater. Eu não vou ser dura. Eu vou acolher. Ela já apanhou a vida Ela já inteira. apanhou a vida inteira. Eu vou acolher, é claro, eu vou entender. Claro que, ainda assim, eu vou Você ser firme muda. pra tirá-la daquele lugar da coitada que comia no chão. Então eu vou fazer movimentos com ela, ferramentas com ela, que ela se veja apesar daquela situação. E a partir dela também, Sim. porque a gente aprende muito, né? Nesses eventos. Então eu tenho que ajudá-la a enxergar as coisas de um outro jeito, porque existe o estresse pós-traumático e existe o crescimento pós-traumático, que é pouco falado, né? É O verdade. estresse pós-traumático, nossa, ela Aquela tá no pessoa que estresse. vê o pai fumando a vida inteira e não quer saber de fumar, ou vê bebendo. Tem um crescimento pós-traumático, então eu levo a pessoa pra esse lugar. Pra esse Agora lugar. tem uma outra pessoa que tá lá, que minha mãe é narcisista, porque eu que... Pô, Aí você desce calma essa aí. bugada nela. se a gente vai culpar alguém, a gente tem que culpar pelo de ruim e de bom. Sim. Não dá pra gente ficar só olhando as coisas negativas. Uma baita de uma mulher aqui na minha frente, bem-sucedida, por exemplo, eu tô com a pessoa, e você tá aí só demonizando tua mãe. Aqui não. Então, às vezes, eu sou um pouco dura. Por quê? Porque eu sei os impactos na vida de uma pessoa quando ela demoniza a mãe e o pai. Porque a gente esquece que somos famílias espirituais, que fomos escolhidos espiritualmente para estarmos juntos. Então, se eu demonizo minha própria mãe, meu próprio pai, quem sou eu? Um demôniozinho. Um demôniozinho. Então, às vezes, eu sou dura porque se ela continuar nesse lugar... Ela não vai sair nunca. Não. Você precisa dar aquele choque. Não quer dizer que tua mãe é perfeita ou que ela não tenha feito um monte de coisa e que você não tenha um monte de ferida. Não é isso. Eu entendo que coisas ruins foram feitas.
Mas eu também entendo que existe um lugar de cura aí pra você. Você é uma pessoa boa a qual coisas ruins aconteceram. Exatamente, mas ninguém é 100% bom ainda e ninguém é 100% ruim. Então sua mãe não é 100% ruim. Ela foi assim por causa de algum motivo, né? Tem um motivo. Tenta, do mesmo jeito que você quer que a tua mãe olhe pra você com amor e com carinho, olha pra ela também. Então, nesse lugar eu sou um pouco mais firme e um pouco mais dura. Então, e aí a saber pessoa não dosar fica isso, né? na vítima. Às vezes eu brinco assim, quando a pessoa fala, ai, você tá sendo muito dura, eu falo, tá, então eu vou mudar e vou te dar quem você quer. Coitada. Você faz uma coisa meio irônica, meio tipo... pra Aí pessoa ela fala, entender. não gosto assim. Eu falo, então não me pede isso, porque não é o que você quer. Você acha que é o que você quer, alguém que fique com dó de você? Porque vamos falar a verdade, quem nunca? Eu já fiz alguns movimentos para que alguém sentisse dó de mim. Nossa. Precisando um pouquinho de afago no ego, aí você dá aquela manipulada. Aí eu falo, tem outras formas de sentir um afago sem você demonizar alguém. Só você dizendo, tá doendo. Tá doendo muito. Tá doendo porque eu não sinto o amor da minha mãe. Eu sei que ela deu o que ela podia, mas o que eu faço com esse sentimento que eu tô? Opa, esse é um lugar de força. Aí é o lugar. Lindo. Agora, a minha mãe é narcisista. É como se fosse vitalício. Pra sempre eu vou ser assim, porque minha mãe foi assim comigo. Nossa, que sensacional. E não é assim. Eu não sei, as pessoas estão pegando isso aí, mas é muito Não sei se elas estão pegando não, se elas estão querendo dar um soco, mas normal, assim, às vezes acontece. Tudo é maldição? Não, maldição é algo que amaldiçoa, né? Tem a bênção também. Vivemos em um mundo dual. Então tem a bênção e tem a maldição. A maldição é aquilo que trava, que destrói, que ainda é necessário, tá? No nosso nível de humanidade, a gente ainda aprende por comparação, bom, ruim, o bem, mal, aquilo é bom, o certo mas e errado, a maldição e a bênção. A gente ainda precisa do mal para valorizar o bem, aquela história toda. Então, a maldição, ela ainda faz parte da humanidade e esses valores tóxicos, porque valores também podem ser negativos, eu ensino isso nos meus cursos, não só positivos, mas negativos também. Então, sim, o medo é um valor, é algo que eu valorizo. Tudo aquilo que eu dou poder é um valor, né? Então, o medo é um valor, a rejeição é um valor, aquilo que eu penso, que eu olho, ai, todo mundo tá me rejeitando, rejeição, vira o disco riscado. Fica repetindo aquilo lá. Até que seja uma dor tão grande que você vai ter que olhar para isso e vire uma luz. Então, até a dor, ela é usada como instrumento de evolução. Até a maldição, ela é usada como instrumento de evolução. Então, nem tudo é maldição. Nem tudo é ruim também, nem bom, né? Porque e até a maldição, ela se converte no bom. Porque no final, o bem vence. Eu vi um vídeo falando sobre isso, essa questão do bem e do mal, né? Por exemplo, se você fosse na Alemanha lá, ou na Áustria, né? Tivesse uma criança de 5 anos e essa criança fosse assassinada e não crescesse, né? Essa criança era o Hitler. Será que seria bom? Seria uma atitude ruim, visualmente vendo, né? Você matando uma criança, mas será que isso aí também... E será que ele não tendo vivido, né? Uma hipótese, né? Ele não teria causado pessoas tão melhores como existe hoje, né? Na situação que é, pela desgraça que ele fez? E presume-se que Hitler só fez o mal. Mas ele fez bem para aqueles que ele acreditava que era que então, merecia. Para aquelas pessoas... Para algumas pessoas ele fez muito bem. Sim. Na época. Antes de ele ir pro outro lado, né? Então, é claro que ele vai ter todas as consequências espirituais e eu acredito que ele vai carregar o negócio o karma dele é tipo assim, pesadíssimo de não sei quantos milênios pra frente, né? Então, ele vai colher por aquilo que ele plantou. Mas isso não quer dizer que não tenham frutos bons mesmo dessa dor extrema. Sim. E é difícil para as pessoas entenderem isso. Exato. Eu acho que falta um pouco disso, desses pensamentos complexos, as pessoas terem discussões que sejam mais complexas. Eu já tive grupos assim, que você chegava em níveis de pensamento muito mais elevado quando você se propunha a entrar em debates de assuntos que... É que hoje tudo vira cancelamento, né? Não concordei com você, te cancelo. Você não é bom o suficiente para mim, porque você pensa diferente de mim. E o pensar diferente é tão bom, porque é assim que a gente cresce, aprende, evolui como humanidade. Imagina se Israel sentasse com a Palestina para trocar uma ideia. Para discordar, para concordar. Se pensar nas pessoas hoje, todo mundo falaria impensável isso. Impensável. E é isso que gera o ódio, a guerra. É porque as pessoas não sentam para se ouvir. Então a guerra hoje é digital, por exemplo. Exatamente. Quais as maldições hereditárias mais comuns? As maldições hereditárias mais comuns. Procrastinação, trava financeira,
indisponibilidade no amor, trava profissional, algum tipo de trava profissional, uma estagnação profissional, altos e baixos, como eu falei, movimentos de traição. A pessoa trai e não sabe por quê. Eu já fui assim, já. Não com casamento, mas eu separei da primeira vez com namoradas. Eu não lembro de não... Assim, só com essa que eu casei que eu falei, vou parar com isso. Eu, sabe, bateu uma consciência e falei, não vou fazer isso com essa pessoa. Sim. Uma consciência mesmo, falei, não vou fazer. Mas é uma coisa que você fala... Às vezes uma coisa que... um pouco mais forte, né, do que simplesmente... você fala, mas como que isso? Por que eu faço isso, né? Por que ter esse comportamento? Eu via mulheres, porque minha ex, né, quando eu era casada, ela me traiu. E eu vi assim, nenhuma mulher prestava, inconscientemente. Sim. Fiquei com mulheres maravilhosas, mas nunca tive... E qual é a relação com a tua mãe? A minha mãe era extremamente... Na minha visão, se eu falo assim, vai bater, tá bom? Não, você é fofinha. Não, mas é na sua visão. Na minha visão, na minha perspectiva... Da criança, né? Minha mãe era fria. Fria, perfeito. Eu só ficava com mulheres frias. Então, isso é uma maldição, porque... Quando a gente tem pai e mãe, a gente precisa do feminino e do masculino. A gente precisa saber que a gente tem a nossa mãe e o nosso pai ali. Sim. Quando a gente tem um movimento de amor interrompido em relação a um ou a outro, que é uma maldição muito grave, eu trabalho isso muito em A Segunda Quebra, que é o movimento interrompido, por exemplo, em relação à mãe. Você me conta agora. Então, o que acontece? É como se você não tivesse mãe. Por que você tem que ficar com tantas mulheres? Você fica assim. Por que você está buscando a tua mãe nessas mulheres? Exato, era todas... A hora que você se resolve com a tua mãe, você não precisa mais buscar a tua mãe. Você tem a tua mãe. Eu sempre falo isso que... que louco. Entendeu? Hein? Pegou? Não. Top. É isso. Mas Nossa, existe um sério? caminho de cura pra mãe, né? Eu não sei exatamente o que você fez, mas alguma coisa aconteceu entre você e a sua mãe que você sentiu, colocou a mãe no lugar da mãe de novo. Olha. Talvez por isso você parou o seu padrão. Nossa. Depois você reflita. Deu um bug. Deu Deu um negócio aí. Mas é interessante esse pensamento. E aí o que acontece é que muitas vezes a gente vai pro mundo buscando aquilo que a gente acha que falta em nós. E eu falo assim que quando a gente tá muito infantil no mundo, a gente tá muito arrogante perante os pais. Então a gente tá querendo ser adulto demais pros pais e aí vira criança pro mundo. Porque a gente é criança dos pais e adulto no mundo. Então a lógica é invertida. Nossa. Isso é uma chave, né? Nossa, sensacional. Tô infantil nas minhas relações, tô infantil na minha carreira, tô infantil na minha alimentação, tô infantil no meio que eu convivo. Opa! Infantil então, na alimentação revela demais. Revela né? demais. Então eu ainda tenho cura Danoninho. com a minha mãe e meu pai. Não, gente, esses dias eu vi uma pessoa, ela devia ter uns 40 anos andando na rua, e ela tava com todinho. Eu falei, Fernanda, por favor, você não vai julgar aqui. Mas você já julgou, né? E eu conversando comigo. E a pessoa tomando um todinho. Tipo assim, eu entendo que é gostoso um todinho, mas não é alimento de adulto. É alimento de criança. Então, a alimentação parece, você muito. falar pra pessoa, vai parecer que ela tá tipo, não tô nessa aqui. Não, só gosto. Não, eu só gosto, não tem nada a ver. Dá uma olhada na tua vida. E eu era do todinho, sabia? É? Eu tô sendo verdadeiro aqui. Claro. A gente só fala quando tá curado. Sim, é isso. Todinho. Mas até muitos anos eu também. Até meus 25, 26 anos eu tomava tudo isso. Então, eu tava infantil pra caramba. Minha alimentação infantil, minha postura infantil, minha roupa, meu jeito de vestir infantil. Tudo infantil. Minha forma de falar, às vezes falava assim, mais fofinha. Ai, Fernanda, não dá. Entendeu? Fernanda, vamos dar uma melhora. Com melhora, querida, que não dá, entendeu? Você tá dando muita pista que você ainda tá não curada. Tá dando muita pista. 7 sinais que mostram que você tá preso a ciclos, ou alguns sinais que está preso a ciclos familiares tóxicos. 7 sinais. Deixa eu contar. Peraí, que eu não me alguns sinais, pode ser 5, 2, 3, o que você tiver que vier na sua mente. Alguns sinais. Alguns sinais. Relacionamento amoroso infeliz, em algum nível, insatisfação, frustração, dependência emocional, afastamento. 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 A pessoa que não quer ficar emocional, moram na mesma casa, são irmãos, são colegas de quarto, às vezes nem de quarto. Então não tem admiração, não tem muita briga. Então ali já é um sinal também. Na vida financeira, os altos e baixos financeiros, ou travas, né? Tem um teto ali, tem um limite. E tem gente que está conformada nesse lugar. Mas eu digo daquelas que estão buscando e não conseguem. Tem gente que fala, é isso que eu quero e ok. Essa não é essa pessoa, ela não tá no momento. Não.
Pode Tem ser que gente mais pra frente, Exato. ou em nenhum momento ela tá ok. Pode ser que não tenha essa motivação dentro do coração dela e tá tudo certo. Por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, Chico Xavier. Ele passou a vida inteira ganhando o mesmo valor, porque ele dava tudo pra caridade, além da comida que ele comia. Então ele não queria ganhar mais dinheiro. Ok, Era a às vezes decisão é o dele. movimento dele. Agora, aquela pessoa que tá tentando E não não consegue, ela tá fazendo alguma coisa em direção a e E tá travada e não consegue, fica patinando. aí que você percebe uma maldição. Saúde física. Então, quando a saúde física começa a dar sinais, dor de cabeça que não passa. Dor de cabeça já ouvi falar Não. que é resistência. Com Pode alguma ser. coisa. Pode ser, porque é resistência mental, né? São Resistência pensamentos mental. rígidos. Sim. Que é rigidez mental, que é uma maldição familiar. Então, dor de cabeça constante, dor nas costas constante, principalmente na coluna, Lombar e tudo. na sustentação do indivíduo, problema em algum lado do corpo. Então, ai, nossa, o meu lado direito tem mais dor que o esquerdo. Então, tem ali também o movimento do direito ser mais O paterno, corpo fala com o esquerdo você, né? mais Essa materno. questão da dor que você falou, né? Sim. Então, o corpo físico, ele vai, quando você vai tendo BO atrás de BO, vai começando a dar tilt. Tem gente que fala assim, não, eu não vivo constante doente. Daí eu falo, tá, doente talvez não. Mas me conte aí, o que você teve semana passada? Ah, semana passada eu tive uma enxaqueca. E na semana anterior? Ah, eu tive uma alergia. E na semana anterior? Ah, eu tive dor na coluna. Então, assim, sempre tem alguma coisinha Sempre dá acontecendo. uma coisinha. Opa, peraí, tem alguma coisa? Então, precisa olhar pra isso. Compulsões, compra muita coisa, come muita coisa. Exageros. Exageros. Essas compulsões indicam, sim, movimento. Exclusão. Então, você se isola, fica muito tempo sozinho. Na rede social, eles adoram colocar num pedestal aquilo que é destrutivo e eles estão achando super legal, né? Ah, é porque quem se isola é porque é evoluído. Não, amor, é porque tá doente. É, porque daí começa a falar, não, eu sou evoluído, por isso que eu me isolo. não. E aí você começa a valorizar isso como uma verdade, né? Veja se Jesus se isolou. É. Tava sempre em grupos. Ele tinha o momento de solitude dele na Bíblia, todas as vezes mostra Mas ali ele tava um monte, sempre mas sempre com pessoas, multidões e sempre grupos, com né? multidões, porque a cura vem da relação, não da ausência dela. A gente precisa se relacionar para se curar. Nós somos seres relacionáveis, né? Nós somos Sim. seres que vivem a questão da relação, né? Somos conectados para isso. Então as pessoas, porque eu sou. Então o isolamento é uma pista. Explosões emocionais. Então, por exemplo, grita com o filho, grita com o chefe, grita com o marido, grita, fala alto. Às vezes bate porta. Então, esses descontroles emocionais que no mundo do coaching a gente chama de explosão ou implosão. Vira uma bomba, relógio, aí como que sabe que E tá põe pra explodindo? Que uma hora vai botar pra fora, ou vai descontar na comida, ou vai descontar na bebida, ou vai descontar na pornografia. Uma coisa que é interessante, que o pessoal fala bastante, eu sou super defensor dessa bandeira do coach, eu acho que tem diversas pessoas que falam isso até por conta de que não sei o que. Na verdade, eles viram um negócio lá da Porta dos Fundos que falou mal pra caramba e fez uma brincadeira e virou uma verdade absoluta. O que você acha dessa questão de as pessoas ficarem meio que cancelando o coach ou falarem mal de coach? Qual que é a sua visão? A minha visão é falta de conhecimento, Falta né? de conhecimento. Né? Que é a ignorância. A ignorância, ela não é uma bênção. Ela repele, né? A ignorância não é uma bênção. E tudo aquilo que te provoca te gera uma ameaça. Então, por exemplo, quando eu te faço uma pergunta poderosa que te tira do teu centro, ai, nossa, já vem ela com as perguntas. Isso é coach, papo de coach, que saco. Claro que você não quer refletir, você não quer mudar, você não quer pensar diferente, você quer pensar a mesma coisa de sempre, não quer atualizar, quer um celular moderno, mas não quer atualizar essa sua cabeça aí, entendeu? Atualiza o software do celular, mas não atualiza a cabeça. Atualiza o software aí, mas você não precisa de melhoria, você já nasceu pronto. O celular precisa evoluir, você não. Sabe assim? Então, assim, as pessoas têm essa visão. E é natural. Lasca o bambu na pessoa. Sim, mas você vê, é natural. A necessidade... Meu pai sempre falava isso, a necessidade faz o ladrão. E é mais ou menos isso. A necessidade faz o bom homem também. Então, por exemplo, no passado, 20, 30 anos, terapia era pra louco. Verdade. Então, tinha uma rejeição. Até pouco tempo. Minha filha teve o processo dela lá, foi em 2018. E mesmo em 2018, que é pouco tempo atrás, aí, a gente vê que tinha um preconceito até das pessoas em volta, falar, nossa, mas tá maluca? Tipo, mas aí sabe quando muda? Quando a pessoa chega numa dor extrema, que aquele profissional é o que vai ajudar. Então, o que eu vejo é assim,
Por exemplo, 90% das pessoas estão insatisfeitas no trabalho. Quando elas chegam na terapia, muitos terapeutas falam, você precisa de um coaching. Precisa de um processo de coaching. E por que isso? Porque no mundo já é validado. Eu estive em Harvard há 3 semanas. É extremamente validado em Harvard. Não, totalmente. Eu estive num congresso de coaching lá, extremamente O validado. próprio Paulo Vieira fala que você pegar coach é uma formação que você tem. Lá é uma área de estudo, é um negócio científico. Comportamental, humano. Exatamente, por isso que eu sou parte de Harvard. Então, quando a pessoa começa a ter tanta dor que os profissionais que ela diz que ajuda não conseguem ajudá-la, ela vai precisar de outras ferramentas. Sim. E aí ela vai chegar no coaching. Então, o coaching naturalmente, como a terapia, como muitos movimentos na humanidade, saem de uma rejeição Verdade. para uma objeção, para uma aceitação. Então é um caminho. Por exemplo, tudo bem que agora personal trainer muito claro tá isso que você muito falou. claro, né? Muito claro. Você vê personal trainer quando começou lá com a Madonna e tal, era tipo assim, que absurdo. Hoje, nossa, quem dera eu ter dinheiro pra pagar um personal. Tudo bem que no caso aí que teve de polêmica, virou um negócio. Mas assim, querendo ou não, pô, um personal Mas é o que trainer te acontece, ajuda. toda profissão tem pessoas boas e pessoas ruins e pessoas medianas e alto e médio, né? Que vai te atender em alguma situação e em outra não. E a resistência é muito natural humana, né? Eles veem algo diferente, não. O brasileiro ele demora pra aceitar algumas coisas, ele demora, ele tem as crenças, ele é fervoroso no que ele acredita. Fervoroso, nossa, tá destruindo ele, mas ele é fervoroso. Mas eu Vou amo. morrer acreditando nisso. Pô, mas que custa mudar esse seu pensamento, querido? Só um pouquinho. Só um negócio, só um... Você mudar um ângulo só um pouquinho, Calma. você vai parar daqui na China, né? Muda o ângulo, só um centímetro. Agora a gente vai pro quadro, que é o Lasca o Bambu. Segura, Borel, agora vai. Calma que eu nunca vi esse quadro, eu não sei o que eu espero dele. Vai Espere ter coisa- edição, então você vai, né? O que é? O que que É Lasca bem o Bambu? interessante, vamos lá. Vamos falar primeiro de uma coisa que estou muito curioso, você que conviveu com ele, eu quero saber como que é aquele vozeirão do Tony Robbins na sua vida. Hoje Dá um já- impacto. Olha, dá muito impacto e eu escuto a voz dele em vários momentos da minha vida. Eu escuto Do ele nada aqui. você ouve. Nossa, o Tony tá aqui. Você... De tantas vezes. Oi, Tony. Eu já sei as piadas dele de cor, eu já sei os momentos que ele chora, eu já sei tudo, porque eu já assisti tantas vezes o mesmo evento do Tony, tipo, dezenas e dezenas de vezes, que eu já sei, assim. Então eu tenho decorado muitas coisas Você dele já na minha cabeça, então eu absorveu, escuto. Mas é incorporou. uma voz hoje bem rouca, né? Sim. Mas é uma Mas voz. ele é interessante, né? Falando um pouquinho dele, assim, que ele tá. Eu já vi várias vezes assim, ele falando com as pessoas, do nada, ele fala assim, ele tá batendo papo aí daqui a pouco com a pessoa, que ele decide atuar com ela lá e interferir. Aí ele fala assim, e quando você vai parar de fazer isso? Tipo, um Quando negócio hoje que é um bom dia tipo, pra você parar de fazer isso. quando uma coisa bem pontual que a pessoa acha que tá conversando normal, que só tá batendo papo com ele ali. Ele entra com o olhar dele É. assim, ó. Aí a pessoa desaba, né? Tem uma coisa muito As forte. perguntas, né? Essa As pergunta, perguntas confrontam. essa que a pessoa não entende, né? Da questão que é sensacional do coach, né? Vamos lá. Mito ou verdade? A miséria adora companhia? Sim, Sim. Por quê? sim. Porque mostra que ela tá bem. Se eu sou miserável, eu me junto com miserável, então tá tudo certo. Tá todo mundo Tá lascado. todo mundo lascado, eu não tenho eu não fico me sentindo mal ou com necessidade de mudar. Tá todo mundo na M mesmo, eu vou ficar na M. Então a E miséria aí adora mantém o companhia. status quo ali e tudo certo. E você Não não. me desafio, eu fico na zona de conforto, fico ali no lugar que eu conheço, fico ali. Porque, vamos falar a verdade? Às vezes reclamar é bom. Lógico Fofocar que é bom, começa a trazer todas essas Lógico coisas. que é né? falar mal do outro, Julgar pra falar é assim, bom. você vê que o outro fez, aí junta tudo pra falar a miséria da vida do outro. Transfere ali o foco E aí pro dá um outro. senso de um pouco de superioridade, assim, eu não faço isso. Olha, eu posso ter um monte de problema, mas isso eu não faço. Então dá um senso de um certo reconhecimento, assim. As pessoas estão tão desesperadas por reconhecimento, é uma necessidade humana, que aí elas Eu às deixo vezes de estar conseguem naquele pela lugar, miséria. ele tá lá embaixo, eu tô aqui em cima, e aí eu mudo a minha posição. Nossa Então eu Senhora. inferiorizo o outro com o meu julgamento, fico falando mal, ou até de mim mesma, aí eu recebo um olhar de dó, de compaixão, uma migalha, né? Mas aí eu me satisfaço com aquilo, temporariamente, até o próximo grupo que fala outra miséria. Outra Eu miséria. vou grudando nas misérias. É como diz a curva de rio, né? É, Curva de rio que pega um monte de entulho que fica parado ali. exatamente. Existe causa sem efeito? Pra mim, não.
Toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa anterior. Eu vi o seu vídeo. Explica um pouquinho para as pessoas entenderem, assim, exemplos disso, assim. O mundo é um mundo causal, né? Ele tem efeitos. Tudo produz algo. Não existe coisas neutras no Cada mundo. escolha é uma renúncia ou várias renúncias. E uma consequência. Ou seja, existe uma energia que foi criada e ela foi lançada como uma flecha. Ela vai chegar em algum lugar e ela vai atingir algum alvo. Existe uma consequência de você soltar um pensamento, de você soltar um sentimento. Não existe sentimento ou pensamento neutro. Todo pensamento gera forma em algum nível. Então, isso gera, inclusive, matéria, uma gominha branca no cérebro, um pensamento, porque ele é uma energia, e essa energia ela vai levar a algo, que leva a algo, que leva a algo, então sempre tem uma consequência. A nossa conversa aqui tem uma consequência, que é um efeito. Tem um efeito de ter um vídeo gravado. Sim. Que as pessoas vão assistir e que vai gerar algumas questões na cabeça de cada uma dessas pessoas. Uma curiosidade para saber mais do trabalho, uma rejeição, não gostei dessa garota. Uma série de questões vão acontecer ali na cabeça das pessoas. Que, por exemplo, pode gerar um papo de uma pessoa que assistiu aqui, vai conversar com uma amiga e vai falar, nossa, assisti um podcast que essa pessoa falou isso. Então, você entende como vai reverberando? Você não tem noção desse efeito. Mas sempre tem um efeito. Só que a gente planta um monte de ações que o efeito não é imediato. Então, a gente não sabe depois lá na frente, quando acontece alguma coisa proveniente de algo que você fez lá atrás, você não relaciona causa e efeito. Você acha que não teve efeito nenhum? Não, você acha que você não merece passar por aquilo, que foi do nada. Não, existe um efeito, uma causa anterior. Ou seja, se você planta uma semente, você vai colher algo, ou nem que seja o fracasso desse plantio. Não deu certo, a traça comeu, sei lá, não sei, os animais ali que... lagarta comeu. Não deu certo, mas existe ali um efeito dessa causa anterior. E é a terceira lei de movimento de Newton, né? Então a ciência já comprovou que é a mesma força que eu emito, que eu faço algo, então se eu bato em algo, eu recebo essa força igual e oposta, ou seja, na direção oposta. Então não tem como eu fazer algo e não voltar algo para mim. É físico já é comprovado cientificamente. Então a gente tem que observar os nossos pensamentos, sentimentos, porque é dali que vem o principal plantio. Se eu tenho pensamentos bons, sentimentos são bons. Comportamentos são bons, resultados tendem a ser bons. Tendem, porque às vezes não é bom pra você. Você acha que é bom pra você. Por exemplo, eu poderia achar que 500 pessoas seria perfeito. Mas talvez o Pai Celestial falou, vamos trabalhar um pouco a sua humildade, seu esforço. Vamos crescer aos poucos, linda, que vai ser mais saudável pra você do que você crescer e já se achar lá, nossa, o primeiro evento pra 500 pessoas que eu coloquei deu certo. Não, experimenta um pouquinho no fracasso pra você ficar humana, pra você ficar pé no chão, pra você não subir de novo nesse pedestal que você já se colocou lá no passado. Vamos na moral? Então, assim, a gente acha que a gente quer as coisas, mas existe uma intencionalidade da espiritualidade do Pai Celestial, do nosso plano aqui. Um curso em milagres que eu ensino também chama de currículo universal. A gente tem um currículo aqui. Então, tem muitos movimentos acontecendo. Interessante isso, hein? Ixi, gente, muito interessante. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo tão falante. Tá maravilhosa, tá muito conteúdo. Essa questão também é importante, né? Do combinar certinho também o que você tá sentindo e pensando, né? Emitir isso pro universo. Você falou isso aí, muito importante. Eu lembrei da história da palestra lá do Rei do Show e Você. Na minha cabeça, falou assim, vai tá cheio. Mas aí, e realmente tava lá, tinha lá 199 pessoas no lugar de 250. Legal. Só que no combinado... Que foi tipo, combinado era que todo mundo fosse pagante. Mas na minha ideia, não. Foi uma parte não foi. Então, assim, tem que saber combinar também direitinho o que você quer, exatamente. Determinar para a energia, para o pensamento que você quer. Muita gente ficava perguntando, você tá ansioso? Eu zero ansiedade, porque eu fiz igual você. Eu já me via lá fazendo. Já vi toda a história rolando. Então, isso elimina também a ansiedade, né? Elimina e é muito ajuda, interessante. Né? Obrigada, Van. Eu tô no ao vivo aqui também, então só tô dando um reconhecimento para os meus queridos. É muito interessante isso, né? Porque a gente precisa sim organizar pensamento e sentimento, saber o que a gente quer, mas aí existe um próximo passo, a renúncia. Eu sonho que eu quero os 500, mas eu renuncio ao que é. Porque o que é vai se revelar.
O que é de verdade O que vai é se de revelar. verdade vai se revelar. Então, se eu ficar presa na minha ideia, Você morre abraçada com ela. nossa, aí a frustração, incapacidade, eu sou cocô do cavalo do bandido, aí entra numa autopiedade, numa Num lugar que... autoflagelação. E tipo assim, cara, não. Uma vez eu vi uma entrevista de um jogador, tá bem famoso na rede social, fica passando esse corte direto dele. Mas agora eu esqueci o nome dele. Acho que um jogador francês de futebol. E o entrevistador perguntou assim pra ele: como é que você se sente tendo fracassado esse ano? Porque eles não ganharam o primeiro lugar, né? Na Nossa, Champions o cara League, deu eu não sei. no fígado, né? E ele falou, cara, todo ano você vem, você me faz essa pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. O jogador Transfere a devolveu. pressão. E falou, ele falou assim, todo ano você é promovido? Aí o Ele repórter lascou o falou, bambu mesmo. tipo, não. Ele falou, então, todo ano então você fracassou? Ele falou, não. Se eu não ganhei esse ano o primeiro lugar, eu treinei, eu me desenvolvi, eu evoluí, eu melhorei pro próximo ano tentar de novo. E eu peguei aquilo pra mim. Falei, cara, se eu quero fazer Verdade. a vida inteira o que eu faço, e eu quero colocar cada vez mais pessoas, 200, 500 mil, 2 mil, 5 mil, talvez na época que você esteja assistindo esse podcast, pode ser que eu já coloquei 1.000, 2.000, 3.000, porque eu não vou parar. Então, toda vez, se eu não bater a meta, eu fracassei. Não, eu melhorei, eu aprendi, eu entendi o que eu fiz de errado, eu treinei, melhorei. E assim eu vou, a cada temporada da minha vida eu vou aprendendo. Então a gente tem que buscar essas mentalidades que nos fortalecem para mover-nos para frente. Porque muitas vezes a nossa mentalidade nos deixa no problema, não no foco no futuro, no positivo, na solução, vamos. Não cheguei ainda. Exato, né? ainda, é um processo. Eu vou. Mito, deixa eu ver aqui, não, mito verdade. Qual o seu maior aprendizado dessa jornada toda, Fernanda? Não seja arrogante. Não seja arrogante. A arrogância me destrói. Destrói a humanidade, destrói todo mundo. A arrogância de achar que sabe tudo. Mas como que você se livrou disso? Caindo. Caindo. Vendo onde a minha arrogância tinha me levado. Então eu cheguei num lugar há 4 anos que me levou num lugar bem feio. Primeiro eu fui subindo. Sombrio interno. Sombrio interno. Primeiro parecia a luz. Tá? Um trem. Gostei dessa analogia. Um trem com uma luz. Depois me atropelou. É sobre isso. Eu deitei no trilho do Achando trem. Achando que era o negócio e bum, caí feio. Atralado. Então, eu até falei isso na live que eu fiz hoje, que a arrogância me derrubou, porque é muito fácil quando a gente tá numa posição minimamente de destaque, que você tem alguns seguidores, que as pessoas vão nos seus cursos e você tá no palco. As coisas estão fluindo, né? As coisas estão fluindo, mas você é vista. Que as pessoas vêm e falam, nossa, como você é luz, como você é isso, como você é aquilo. Então eu fui me embriagando da minha arrogância de eu achar que eu era superior, mas era uma coisa velada, tá? Você não percebe. Não era uma coisa que eu falava, eu sou melhor. Não, era uma coisa assim interna, sutil. E amaciando o ego. Exato, eu achava que eu sabia mais que as pessoas, que eu tinha que dar ordem na vida das pessoas, que eu podia falar mal das pessoas e que, tipo assim, eu só tava dando minha opinião e que eu sabia mais que a minha mãe, que eu sabia mais que meu pai, que eu era... E eu fui entrando nesse lugar tão feio que quando eu caí, porque é óbvio, tudo aquilo que nos afasta da luz vai nos levar pro buraco. Sim. A luz Tá nos assombrando. evolui, a sombra nos afunda. E eu fui afundando porque era uma pseudo-luz. Eu achava que era a luz que estava comigo. Que a inspiração que eu recebi era da luz. Sabe aquela coisa assim... Isso é forte, né? É muito forte. Sabe aquela coisa de falar assim... Senhor, me manda um sinal agora de que esse é o caminho que eu tenho que ir. Olha o sinal, o casal passou agora. Gente, tem um monte de gente que faz isso. Você tá entendendo? Nossa. Tipo assim, ela manipulou o sinal de Deus. E ela conta pra todo mundo que foi o sinal de Deus, porque alguém passou ali. Nossa. E eu tava nesse lugar, eu achava que as respostas que chegavam, eu sou abençoada, eu sou isso. Então assim, eu me perdi de mim mesma. E eu entrei num lugar muito feio. Não que os meus alunos percebessem tanto. Sim, mas você... Mas eu cheguei num lugar de queda emocional e espiritual muito grande. Porque daí, quem eram as minhas companhias? Só a pessoa que tá nessa vibe, né? Aí você começa a olhar pra pessoa, nossa, que pessoa esquisita, né? Se afasta. Eu comecei a me afastar das pessoas. Quando alguém queria conversar comigo, por exemplo, no meu curso a pessoa chegava assim, você já leu o livro tal? Eu falava, já. Ela dava...
Falando comigo, querida. Você não entendeu ainda que eu sei tudo? Só que era assim, de novo, velado, tá? É. Hoje que eu tenho essa clareza, mas enquanto eu fazia, eu não tinha essa clareza. Hoje eu falo que eu sou uma arrogante em recuperação. Você foi com isso vendo. Todo dia, quando eu vejo que eu tô subindo de novo no meu pedestal, eu falo, desça! Desça já! Que esse lugar vai te destruir. Da mesma forma, dos aprendizados que você foi tendo, a questão do elevador. Até o último dia da vida, eu vou me puxar pro chão e falar, você é uma pessoa bem normal e bem comum, querida. Você pode estar neste momento numa posição de influência, mas você é bem normal e bem comum. E tem muita mazela aí dentro do seu coração para você trabalhar, tem muita falha moral para você trabalhar, ainda tem inveja, ainda tem maledicência, ainda tem inferioridade, ainda tem medo, ainda tem uma série de sentimentos caóticos dentro de você que você precisa curar. E é um processo. E essa consciência é incrível, porque ela vai te ajudando a realmente melhorar, né? Sim, e tá tudo bem se alguém me disser, sou arrogante. Eu falo, eu sou, mas eu tô melhorando, eu tô trabalhando nisso. Aí você tá com aquela fichinha assim, ó, mais um dia. Mais um dia, é tipo isso. Porque é tudo um vício, né? O cérebro é viciado em vício, né? Padrão. Né? Padrões. O que a Fernanda de hoje falaria pra Fernanda de 5 anos de idade? De 5 anos de idade? Fernandinha, 5 anos de idade. O que você falaria pra ela? Olhando ela aqui agora na sua frente... Fazer um PNL aqui. Eu acho que eu falaria pra ela... Guarda dinheiro. Desde o primeiro dinheirinho que você ganhar, guarda. Pensa um pouquinho mais no seu futuro, linda. Boa. Investe em coisas que vão te dar algum retorno. Para de gastar dinheiro com besteira. Para de gastar seu dinheiro com roupa pra você se sentir mais bonita quando no dia seguinte você tá o cocô do cavalo do bandido de novo. Vai investir num desenvolvimento pessoal. Porque eu investia, mas eu comecei a investir mesmo lá com uns 25 anos. Até então eu gastei rios de dinheiro em coisas idiotas. Você vai buscando, né? Acertar. Exato. Então eu falaria, investe seu dinheiro não só no banco, nem no banco, né? Mas em ações ou em qualquer coisa que seja, mas em você, em desenvolvimento pessoal mais cedo. Para de torrar dinheiro, porque eu ganho dinheiro desde os 17, mas eu fui começar a investir com 25 em desenvolvimento pessoal, né? Então, falaria isso pra ela. Pra quem a Fernanda tira o chapéu? Pra quem eu tiro o chapéu? Pode escolher 1, 2, 3 pessoas ou do jeito que você quiser. Bom, primeiro de tudo, sempre Jesus, né? Eu tiro o chapéu pra toda a força dele, pra toda a devoção dele à humanidade, eu tenho vontade de chorar, assim, pro tamanho do sacrifício que foi vir pra essa terra e ver tanto sofrimento. Se é difícil pra gente ver sofrimento sem se revoltar, eu fico imaginando pra envergadura moral que Jesus tem, o que não deve ter sido pra ele. Foi um sacrifício nesse aspecto, né? Então eu tiro meu chapéu sempre pra Jesus, tiro meu chapéu pro meu marido. Meu marido é um cara muito da hora. Que recadinho você dá pra ele nessa câmera aqui? Meu marido é o maior orgulho da minha vida. Eu sempre falo isso pra ele, não é um segredo. Eu sempre falo que é o maior orgulho da minha vida, o meu casamento bem sucedido com ele. É um cara, assim, ímpar. É um presente de Deus na minha vida mesmo. Tiro o chapéu pros meus pais, sem dúvida. Não nessa ordem, tá? De prioridade. Talvez Jesus, meus pais, meu marido. Tiro o chapéu pros meus pais, porque... eu jamais estaria aqui sem meus pais, não pelo clichê de eles me deram a vida, também, mas porque meus pais, do jeito deles, sempre me deram condições de eu ser quem eu queria ser. Sempre, assim, eles podiam não concordar, brigavam comigo, me criticavam, mas vai. Então eu tiro meu chapéu para os meus pais, eu tiro o chapéu para as mães solteiras, eu tiro o meu chapéu para mães solteiras, nossa, pais solteiros também, porque às vezes eu recebo alunos que são pais solteiros, ou porque a mãe morreu, né, ou porque foi embora. Então eu tiro meu chapéu, porque criar uma alma sozinho, né? Difícil. Muita gente, hein? E pra quem você não tira o chapéu? Calma aí, eu tiro meu chapéu pros meus pro meu time que enfrenta certas coisas. Carol, o Arnaldo, a Patrícia, a Raquel, tiro muito o chapéu pro meu time que é tão comprometido. Às vezes eu falo, gente, mas por que eles são tão comprometidos assim? Eu nem fiz tanto assim pra eles serem tão... Então eu tiro meu chapéu pra muita gente, desculpa. Pro Tony Robbins. Se eu ficar aqui, eu vou tirando o chapéu. Pra vocês, eu tiro o chapéu. E pra quem a Fernanda não tira... Polêmica, pra quem você não tira o chapéu, por quê? Pra quem eu não tiro o chapéu...
Deixa eu me concentrar, porque a minha resposta quer parecer bonita. Que eu não tiro pra ninguém, que eu não tiro. Mas... pra quem que eu não tiro o chapéu? Essa pergunta sempre derruba o povo, né? Calma aí. E o pior é que não é um medo de falar, não, eu não... Peraí, deixa eu pensar. Pra quem que eu não tiro o chapéu? Eu não tiro ainda, porque eu acredito muito que 100% das pessoas vão evoluir, né? Mas eu não tiro o chapéu pra quem usa o nome de Deus ou o nome de Cristo pra atacar, pra humilhar, pra ofender, pra julgar. Que não tem nada a ver com ele isso, né? Não. Que fala... Que, por exemplo, me fala na rede social que eu vou queimar no inferno pelas coisas que eu acredito. E aí eu entro na página cristã. Que eu sou satânica. Nossa. Porque eu usei o termo nova era. E que a nova era só pode ser algo de Satanás. Então, essas pessoas aí, você entra na bio e vê lá, né? Pessoas feridas ferem, né? Então, eu não tiro o chapéu para as pessoas que colocam a sua religião, a sua crença como um escudo para se defender e para atacar. E usam o nome de Deus desse jeito. Eu não tiro o chapéu para essas pessoas. Não sei, você falou uma coisa interessante sobre Jesus, né? Que ele já nasceu fazendo uma coisa, né? Que é carpinteiro, mexendo com prego e madeira e morreu na cruz, né? Com prego e madeira. É incrível, né? Ele já sabia, já o roteiro dele já trabalhava com aquilo. Já tava. Complete a frase. Vitimismo é bom para... destruir a sua vida. A Fernanda é muito original. Para destruir a sua vida e te deixar... Quer uma água? Eu quero, por favor. Para destruir a sua vida e te deixar fracassado. Outra. Complete a frase. Quem muito reclama, 3 pontinhos. Quem muito reclama, tem um câncer. É verdade. Quem muito reclama Vai tem um só câncer. trazendo internamente, vai trazendo, Quem reclamando. muito reclama é insuportável, ninguém quer estar perto. A energia é baixa, até tem um cheiro ruim a energia. Quem muito reclama vai terminar sozinho. Ai, tinha uns negócios aqui pra falar, hein? Ah. Muda, que senão eu vou prosseguir. Porque reclamar de vez em quando é humano, mas toda hora de tudo, sempre, ai não. Chato, né? Chato! Era isso basicamente que a gente tinha hoje. Fernanda, que eu vou trazer para você aí, então, para você deixar um recado para as pessoas que vão assistir aqui, uma câmera sua aqui. Se quiser olhar direto para a câmera, fica à vontade, deixar uma coisa do seu coração, falar dos seus cursos, da segunda quebra, explicar um pouquinho, falar das suas redes sociais. Bom, primeiro eu agradeço muito o convite, eu maravilhoso. Agradeço, obrigada, passou foi um rápido, papo né? maravilhoso. Nossa, passou muito rápido, foi um falei papo pra muito você, legal. Fernanda, ia ser divertido. Muito. Eu olhei para você e falei, vai ser divertido. Vai ser divertido, que legal, que bom, obrigada, suas perguntas foram ótimas. Quero agradecer a sua audiência, você que está aqui assistindo há 1h30, sei lá de quanto tempo que você está aqui. Muito obrigada pela sua audiência, por você ter ficado até o final. E eu sempre falo que o desenvolvimento pessoal é um estilo de vida, é algo que nos cura, é algo que nos evolui, que nos faz progredir, que nos faz sermos pessoas melhores, e eu acredito muito que o mundo vai ser melhor e ele começa dentro da nossa casa. Aquela famosa e clichê frase, o mundo muda quando você muda, é verdade. É verdade. Então, se o seu mundo hoje não está brilhando, não está feliz, talvez é porque Deus quer mudar o seu coração, quer que você mude. Então, se você muda, o mundo muda. Invista no seu desenvolvimento pessoal. Rede social. E não seja chata. E para de reclamar. Ah, é verdade, para de reclamar. E se você quer estar comigo para aprender essas técnicas e passar por elas dentro do meu método, tem o método a primeira quebra e a segunda quebra. A segunda quebra é a minha imersão. Não sei se quando você assistir esse vídeo vai ter uma logo na sequência, mas tem a primeira quebra. Mas é o meu método. Sempre tem alguma coisa acontecendo no meu Instagram, nas minhas redes sociais, no @FernandaChaúde. Então você vai estar sempre por dentro ali. Ou a minha FAQ, a Formação Avançada em Comportamento Humano, que é excepcional para quem quer atuar ou quer aplicar as técnicas em si, aprender a se desenvolver e também usar às vezes na liderança, no empreendedorismo, enfim, nas empresas. Tem muita coisa boa para quem tá lá consumindo meus conteúdos no YouTube também, Fernanda Chaúde.
Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Eu que agradeço, Fernanda. Sensacional. Sucesso e vida longa ao Didcast. Obrigado. Depois a gente vai fazer debates, vai ver outras coisas. Acompanha o Didcast aí. Acompanha a Fernanda. Vai fazer lá a segunda quebra. É importante, viu? Eu vou fazer também. Vou dar uma olhada lá pra gente se inscrever, que eu tava já olhando, porque tem muita questão pra Ó o André aqui falando. O André, o Lelê. Ah, estão falando aí? Estão dando oi. Amando os dois juntos. Um beijão adorei. Pra eles aí. Obrigada, meu bem. Eles são maravilhosos. E a gente fica por aqui, a gente volta com mais Didcast, mais episódio pra você pela frente. Um abraço, fica com Deus. Tchau. Beijo. Tchau.